Pessoal, tudo bem com vocês? Quero deixar uma palavra de Deus para vocês que fala sobre as 4 realidades. Nós temos o pecado, o perdão, o inferno e o céu. Qual a sua reação diante dessas 4 realidades, né? Podemos ver que há coisas que são invisíveis, né? Mas que ainda assim existe. E sem, mesmo que a gente duvide, ela existe. Muitas vezes a gente duvida da existência, as pessoas duvidam que existe. Né? Por exemplo, ninguém duvida de que a eletricidade seja real, né? Pois, apesar de não havermos, nós podemos experimentar seus efeitos. Coloca um dedo para vocês verem uma alta tensão. Coloca o dedo lá na tomadinha, molhadinho, para ver o que acontece. E mesmo que você não veja eletricidade, você não ir lá tocar, né? Você não é bobo de tocar lá no cabo da alta tensão, pois você acredita que a eletricidade lá está, certo? O pecado, podemos ir ao primeiro tópico aqui, é o pecado, e o pecado é uma realidade. Ele é o que nos separa de Deus. E traz tanto sofrimento para esse mundo. Por que o mundo está na desgraça total? Por causa do pecado. Também tem pessoas que estão com a sua vida escravizada no pecado, pelo pecado, né? E podemos ver que por causa dessa realidade, irmãos, vocês que estão nos ouvindo aí, existe o quê? Muitas injustiças. Muitas guerras, ódio, assassinatos, homicídio nesse mundo. Só coisa ruim que está acontecendo nesse mundo, tanta doença, só coisa ruim. Podemos ver a palavra de Deus que se encontra em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 3. Vou procurar aqui. 14, versículo 3. Na parte B fala assim. 14, versículo 34, na parte B, que fala assim: a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Mas o pecado é o opróbrio dos povos, né? Então, o que nós vemos? Que o pecado é a desgraça das pessoas, né? Mas eu quero trazer para você que do pecado também tem o perdão. E o perdão também é uma realidade. O pecado é uma realidade e o perdão também é uma realidade. Você não precisa mais servir o pecado. Basta você tomar uma decisão na sua vida. Eu quero mudar. Eu não quero servir mais o pecado. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo nos liberta dessa escravidão do pecado, né? Ele morreu pelos seus pecados. Eu quero falar para você nessa tarde que ele morreu pelos seus pecados. E para que você possa viver em liberdade. Por isso que ele morreu, por isso que ele sofreu. Para você viver o que? Em liberdade. No qual nós temos o que? A redenção pelo seu sangue, né? Que é o que? A remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da graça, né? Da graça de Deus, né? E se encontra aqui em Efésios 1:7. Deixa eu procurar aqui para vocês verem. Efésios 1:7. De Efésios. Aqui, ó. Efésios 7, que fala assim: olha, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Então, o que eu quero dizer para você nessa tarde? Que Jesus também pode te perdoar, né? E você ter um encontro real com Ele e viver uma vida diante do Senhor. Nós podemos ver também como fala que o pecado é uma realidade, o perdão também é, o inferno também é uma realidade. As duas realidades que já foram mencionadas, o pecado e o perdão, né? Podemos ver que conduzem 2 caminhos e 2 objetivos. Qual o caminho que você quer? Qual o objetivo que você está seguindo? Quem permanecer no pecado e não receber o perdão, ele permanece onde? Separado de Deus. E ele vai onde? No inferno. Se você escolher permanecer no pecado, viver no adultério, viver no erro, na mentira, no vício do cigarro, no vício da bebida, nas coisas que não pertencem a Deus, você vai estar se destinando ao inferno. Porque senão, a palavra de Deus diz assim, ó, porque se não credes que eu que sou, morrereis nos vossos pecados, né? Se você não crê que Deus é Deus, você vai morrer nos seus pecados. Eu quero dizer para você que Jesus, ele te ama, Deus, ele te ama, ele quer que você seja liberto,
né? Para você não ser lançado no inferno. Como o céu é uma realidade, podemos ver também que o inferno é uma realidade, o céu também é uma realidade. Você pode experimentar também as 4 realidades, né? Aqui eu espero que você aceite a segunda realidade, né? Que é o perdão dos seus pecados. E arrependa-se, confessando que os seus pecados. E será transformado, liberto do inferno, da perdição, e será transformado em cidadão do céu com um futuro maravilhoso pela frente. A palavra de Deus diz que eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém? Não feche seu coração para essas verdades, simplesmente mudando tudo. Seja realista, seja alguém que recebe o quê? A verdadeira vida pela fé, né? Então, que você tenha uma vida abençoada, amém? Deus abençoe você.